Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: quando o médico já não pode fazer mais nada, que descobrimos o poder da oração. Senhor, perdoa os nossos pecados, tende misericórdia de nós. Dai-nos força, Pai, para suportar mais um dia. Dai-nos entendimento, Senhor, para compreender tudo aquilo que nós não conseguimos aceitar. Nós agradecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito, todo o alimento, todas as vestes e tudo aquilo que o Senhor faz por nós sem que nós nem conseguimos entender. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te amamos, Senhor. Eu acredito que na vida de todas as pessoas, todas, sem exceção, nós vamos passar os dois lados desse episódio. Nós vermos uma pessoa que nós amamos doente, e o outro nós sermos essa pessoa. E no fim das contas a gente vai depender do conhecimento, e da boa vontade de outros profissionais que estudaram para que a gente pudesse ter algum tipo de chance, algum tipo de cuidado. Só que quando acaba o conhecimento dessas pessoas, o que resta fazer? Esperar. Só que a espera, diante de algo que o tempo ele acaba invalidando, o que você pode fazer? Você se sente impotente, você se sente tão pequeno, porque não importa o que você faça ali, você não pode ajudar de forma alguma. E quanto mais o relógio vai passando, mais as coisas parece que não vão dando certo, mais a nossa esperança ela vai se acabando. Mas é em torno desses eventos que a gente percebe que existe um fortalecimento da nossa fé. É quando o homem já não pode mais, é quando a ciência já não consegue mais entregar um resultado, que a gente percebe que a oração ela se torna uma ferramenta que, se ela não existisse, eu não sei como que nós iríamos suportar tudo isso. E quantas vezes uma recepção de um hospital não se torna um altar? Muitas vezes um carro dentro de um estacionamento se torna uma casa. As viagens para ir buscar esse tratamento, para ir buscar essa cura. Os dias intermináveis, as noites sem dormir. Muitas vezes tentando entender como vai pagar essas contas, como vai pagar esses remédios. E aí a gente percebe o quanto a gente é pequeno. Quando a gente olha na época de Jesus, a gente nota que no meio do povo tinha muita gente que ela estava enferma e estava doente, mas muita. E você percebe que Jesus ele curava essas pessoas. Ele não dava só a cura do corpo, ele dava a cura da alma também. Por isso que ele é conhecido como o médico dos médicos, porque ele tratava de todas as pessoas, de todos os tipos de doença. E não é à toa que o médico dá o remédio, mas a cura ela vem de Deus. É a mesma coisa quando a gente planta a semente na terra, mas quem faz crescer é Jesus. Não tem como a gente tirar Jesus dessa equação, porque simplesmente quando eu dou o remédio e o remédio não reage, e aí o que eu fiz de errado? Para uns dá certo, para outros não. Sem Deus na equação, não adianta a gente olhar e querer ver diferente. Se a gente olha lá no Salmo 103, versículo 3, diz assim: é Ele que perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças. Tem um fato curioso que me chamou a atenção, que toda vez Deus associa a doença ao pecado. E é um tanto curioso, porque por que os dois estão relacionados? Porque na verdade, se eu morro, se eu passo por uma doença e venho a óbito com pecado, para onde eu vou? Eu estou abrindo mão do céu. Não que nós não vamos pecar, mas o fato de eu me arrepender depois que eu morro já muda tudo. Já muda tudo, porque eu morri acreditando em Jesus. E todos aqueles que morrem acreditando em Jesus, nós vamos ter a chance e a oportunidade de encontrar com Ele. Ele vai ser o nosso juiz. Mas aqueles que morrem não acreditando nisso, simplesmente com o pecado original e mais nada, eles mesmos já se condenaram a si mesmos. Então percebe que nesse momento, quando a gente entra em oração, nós estamos procurando sim a remissão dos nossos pecados. Não adianta a gente achar que uma coisa não está ligada à outra.
a gente sempre vai ter que sair dessa vida de algum jeito. Seja através de uma doença, seja através de um acidente, seja através... não sei. E nem todo mundo vai sair no mesmo tempo. Cada pessoa vai sair num tempo diferente, porque cada um tem uma história diferente. E a única coisa que eu peço é que o que a gente deveria é, sim, orar pela cura das pessoas, com certeza. Só que a gente tem que prestar também atenção em algumas coisas. Se a gente olhar lá no livro de Reis, também está lá em Isaías, fala sobre o rei Ezequias. E esse rei, ele estava muito doente, dá a entender que ele tinha uma úlcera, alguma coisa nesse sentido. E Deus já tinha dito para ele, falou, ó, deixa a casa em ordem aí que você vai morrer. Quando ele ouviu o profeta dizendo isso para ele entrou em desespero e ele começou a chorar e pedir perdão para Deus, né? Falou, olha, o Senhor me perdoa pelas coisas que eu fiz, mas eu não queria morrer, né? Deixa eu viver mais um pouco. E aí a gente nota na palavra que Deus se comove com ele e acaba dando uma segunda chance. Só que essa segunda chance, ela vem primeiro com um milagre. Para ele saber que isso era verdade, né, que Deus mesmo tinha dito para ele, ele tinha pedido uma prova. Então o que aconteceu? A sombra do sol voltou para trás alguns degraus. Aí ele olhou e falou, realmente é Deus que tá fazendo isso. E o profeta disse, olha, você vai ter mais 15 anos. Só que o que aconteceu? Esses 15 anos que ele viveu não foram de bênção. Muitas vezes era melhor ele ter morrido. Porque o pessoal que foi lá visitar ele era da Babilônia. E ele mostrou tudo que tinha lá dentro. Tudo que tinha dentro do palácio, tudo que tinha dentro do templo. E Deus não gostou disso que ele fez. E ele, sabendo que os babilônios iriam conquistar ele, porque o profeta ainda tinha avisado ele, falou, por causa disso que você fez, vai trazer desgraça sobre o povo. Ao invés dele pegar o filho dele e preparar eles, ele falou, olha, comecem a adorar o Senhor, comecem a fazer as coisas que vão ficar difíceis. O comportamento dele falou assim, não vai ser no meu reino mesmo, os outros que se lasquem. Então a gente percebe que nem sempre estar vivo ou receber algo de Deus quer dizer que aquilo vai estar sendo bênção e está sendo bom. Ele foi abençoado com a cura, mas aquilo não trouxe. Nós temos que entender que a cura, o milagre, a oportunidade para que nós possamos mudar de vida. Exatamente isso. Senão, o que vai acontecer agora? A gente está em torno de uma doença, está em torno de um objetivo. Está todo mundo lá se dedicando e a pessoa vem melhorando e vem fazendo. Passa essa doença, ela resiste, ela encontra uma bênção, encontra tudo, depois dá as costas para Deus. Toda aquela família que orou junto pela bênção deu as costas para Deus. Cara, eu acho que isso é a coisa mais triste do mundo, porque a gente olhou a dificuldade e percebeu que a gente poderia vencer enquanto família, só que depois que a família venceu, cada um pro seu canto, cada um com seu troféu, cada um... não sei, eu acho estranho. Por isso que muitas vezes, quando Deus percebe esse tipo de comportamento, você ora e sente que Deus parece que Ele não te escuta, porque as tuas intenções são más. Então, quebrando o teu coração mesmo, modifica a forma de você pensar, modifica o teu interesse. Você quer o bem daquela pessoa por amor. Não porque se ela morrer, o que vai ser de você, porque se ela morrer, não sei o que, por medo. Se as tuas intenções forem essa, eu sinto difícil Deus ouvir você. Claro que Deus faz o que Ele quer, mas as intenções estão erradas. Nós temos que sempre glorificar a Deus, por isso que existe a bênção, para que Ele seja glorificado. Agora, se eu peço para que alguém se cure, simplesmente pelos meus interesses, não por compaixão pela pessoa, nem nada, não, mas é que se ela morrer, o que vai ser de mim? Não, Senhor, cura ela, pelo amor de Deus, porque eu não posso ficar sozinho. Você percebe que eu justifico a dor no outro no meu interesse? Não dá, nós não podemos ser assim. Você vai perceber que em torno sempre de uma doença, em torno sempre de alguma coisa, vai ter um momento de superação, vai ter um momento de aprendizado, vai ter um momento de sabedoria, e que nós temos que crescer com esses momentos. Sabe, a doença, ela não pode te limitar, ela não pode impedir você de adorar o Senhor, nem de conquistar a sua bênção. Só que nós temos que entender a razão das coisas que nós fazemos. Temos que entender muito bem. E é curioso, quando a gente fala sobre o médico, né, só tem a visão do médico, a razão que Deus criou o médico na Bíblia Católica, né, no livro de
Eclesiásticos 38. Se você pegar uma Bíblia católica, pesquisar Bíblia Católica Ave Maria no Google, você vai encontrar. E lá ele fala pela razão que Deus criou o médico, né? Por que Deus deu a sabedoria para que os homens pudessem pegar as ervas e pegar as coisas e conseguir fazer os medicamentos. E bem no finalzinho, ele diz assim, ó: aquele que peca na presença daquele que fez, cairá nas mãos do médico. De novo, a gente percebe que o que atrai a doença para a nossa vida é o pecado. Mas não é simplesmente o pecado, mas você percebe que ele fala, peca na presença daquele que o fez. Então, muitas vezes, é a falta de respeito que a gente tem com Deus, é a falta de respeito que nós temos com nós mesmos, é a falta de respeito que nós temos com o outro. Porque se você acha que você passa raiva todo dia, que você passa nervoso todo dia, que você faz tudo ao contrário da forma que Deus ensina e que isso não vai de alguma forma prejudicar o teu corpo, claro que vai. Quantas vezes você não tem dor de cabeça, não tem dor de estômago? Sabe, quantas vezes não tá bem, não consegue ficar bem? Por quê? É o pecado. O pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que vai contra as coisas que Deus ensina, e Ele está impregnado em nós. A oração, ela ajuda a gente a purificar esse tipo de coisa, a limpar. Quando a gente pede o perdão, todos os dias eu peço perdão pelos pecados, porque nós não somos perfeitos, vamos ficar pecando o tempo todo, seja em pensamento, seja em ação, seja quando eu não concordo com uma coisa. E isso vai trazer doença para a minha vida. Não que Deus queira nos adoecer, mas nós mesmos trazemos. E depois nós vamos acabar parando na mão do médico. E aí nós começamos a orar, a nos purificar, a ver que outras pessoas têm o interesse certo, sabe? Têm o interesse certo. Eu pude acompanhar meu avô no final da vida. Fiquei com ele no hospital, dormia num sofá que tinha do lado. E era curioso que à noite fazia muito barulho, era muito difícil de dormir. E para ele eles davam remédio, né? Remédio de coisa. Ele dividia comigo o remédio dele de dormir à noite para não, você vai dormir bem, que está comigo. Hoje eu não tenho, né? Porque já faz bastante tempo que Deus o levou. Só que eu tenho uma certeza que aquilo nos aproximou mais. E cada pessoa vai se aproximar. Eu sinto saudade? Com certeza. Quantas pessoas a gente não sente saudade? Só que é nesses momentos que a gente tem que estar pronto, tanto para a cura quanto para se despedir. Porque eu, enquanto estava lá com ele, eu fiz o melhor que eu pude. Eu pude ouvir, eu pude aprender. Uma coisa que ele sempre fazia era dar um dinheiro para a enfermeira ou para o enfermeiro, que ela falou, olha, eu dependo do bom tratamento dessas pessoas, então eu trato eles muito bem. E era um agrado, era um mimo. E todo mundo gostava muito dele, na onde que ele ia. Porque ele sempre dava um jeito de recompensar as pessoas que serviam ele. Fosse um garçom, fosse o que for. Sabe, meu avô, ele nesse sentido, era de se admirar, porque ele fazia porque ele gostava. Você via que ele sentia prazer em ajudar aqueles que as pessoas esqueciam. Quantas vezes você não olha um garçom, uma enfermeira, quantas vezes passa de invisível, passa de despercebido. Mas ele não, ele enxergava e entendia o valor dessas pessoas. E muito disso que eu tenho hoje, das coisas que ele dizia e fazia, eu nem entendia, porque quando eu cresci com ele, eu nem em Deus eu acreditava. Mas eu via, hoje eu olho, eu entendo e eu vejo o quanto de Deus tinha no comportamento dele. E ele sempre gostou muito dessas festas de folia e essas coisas. Ele sempre teve. Então Deus sempre teve na minha família, sabe? E se não fosse esse momento de dificuldade, esse momento da doença, esse momento das coisas, eu não teria essas lembranças dentro de mim. Nós lutamos, fomos até onde deu, fizemos o que dava para fazer de melhor para ele, de melhor. E é isso. Seja pelo sim, seja pelo não de Deus, use essas coisas para ficar mais próximo, não para definir o seu relacionamento com Deus. Não é na adoração, Deus não é Deus só quando Ele faz o que eu quero ou quando Ele não faz. Se eu tiver os meus pensamentos alinhados com os pensamentos de Deus, independente do que acontece, está sempre tudo muito bem. Porque eu tenho sempre a certeza dentro do meu coração que eu fiz o melhor que eu podia. Que eu ajudei da forma que eu podia, que eu sonhei da forma que eu podia, que eu acreditei da forma que eu podia, que eu não duvidei.
que eu fiz o melhor, que eu amei. Então, quando você for visitar um doente, ou se você estiver doente, seja o que for, convida Jesus para entrar dentro desse quarto, convida Jesus para estar lá dentro. Deus, ele deixa muito bem claro na palavra que é para a gente ungir o doente, que é para a gente acreditar, para a gente apresentar para Deus. Não entra dentro desse quarto como se fosse um lugar de medo, mas como se fosse um lugar de adoração. Traz Jesus para dentro desse lugar, porque se o remédio sem o Jesus é como a semente sem a água, não vai fazer efeito. Você pode pedir para todas as pessoas orar, mas você está lá do lado, você conhece, o teu amor por essa pessoa pode salvar ela, assim como o amor de uma mãe por um filho. O seu amor. E quando a gente fala em amor, a gente está falando de Deus. A gente é tão parte da cura quanto o médico. Só que a diferença é que o médico recebe para fazer isso que ele está fazendo. Você não, você faz por amor. Essa é a diferença, esse é o segredo. Isso transcende. Quando a gente tira o interesse da equação, a gente encontra o amor na sua forma mais pura. É o bem pelo bem. É Jesus por Jesus. É praticar aquilo que a gente aprende. Sabe, eu não sei o que você tem passado, mas dê valor em cada momento. Ainda que no fim, permita que Deus perdoe os pecados para que essa pessoa morra em paz. Porque daqui a um tempo você vai morrer em paz e a gente vai todo mundo se reencontrar. Essa vida não é o fim. Eu não sei se você sabe, a mensagem que a gente entrega é de salvação. A mensagem que a gente entrega não é vida nessa vida, mas é vida em outra vida. É sobre um reino, é sobre um rei. E é sobre isso que a gente fala todos os dias, canta todos os dias e vive e respira isso. É sobre isso as nossas orações, é sobre isso a nossa esperança, a nossa perseverança. É nesse reino que a gente tenta entrar. E diferente de todas as coisas dessa vida, não tem currículo que abre as portas. Eu não tenho quem me indique, não é a cor da minha pele, não é a cor do meu corpo, não é o lugar que eu moro, não é quanto que eu tenho, mas é o amor que eu deposito nessa mensagem. É o quanto eu quero que Jesus encontre as outras pessoas, é quanto o bem que está em mim eu quero que esteja no outro. E eu tô falando isso para vocês e tá me arrepiando. E eu queria estender isso como uma unção de cura para todas as pessoas. Seja cura espiritual, seja cura física, seja para dar força, seja para dar esperança. Muitas vezes um abraço, um sorriso. Deus é tudo. Amém?